Eu sei que talvez nesse momento você deve estar pensando que a matemática não é para você. Deve estar pensando, meu, como é difícil esse negócio, não entra na minha cabeça. Porém, lembre-se quando você começou a andar de bicicleta. Parecia quase impossível, talvez você nem se lembre, mas porque faz muito tempo. Mas o fato de você ter alguém te auxiliando, alguém conduzindo você por esse processo, te deu segurança. Então o que eu te digo é, assim como quem te ensinou a andar de bicicleta, outra vez você aprendeu a andar sozinho, mas a maioria das pessoas aprenderam com alguém atrás, ajudando, segurando, empurrando. Confie nesse processo, tá certo? Faça o que foi proposto para os senhores e com certeza o seu cérebro ele vai começar a se habituar, ele vai começar a não ter essa repulsão com a matemática e o processo vai ficar muito mais natural, tá certo? E quando virar hábito, meu amigo, aí você vai tirar de letra, certo? Vamos nessa então? Olha só. O que nós vamos trabalhar agora, nós trabalhamos unidades de comprimento, nós vimos metro, centímetro, milímetro e por aí vai. Nós trabalhamos a unidade de área, metro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado e por aí foi. E agora nós vamos trabalhar unidades de volume, tá certo? E o que é um volume? Gente, volume se relaciona com a capacidade daquele meu objeto. Por exemplo, no seu quarto, se você está num quarto, numa sala, em algum ambiente, você tem um volume. Ao seu redor, nesse momento, você vai ter um chão, que seria a sua base, você vai ter uma parede, que vai ter uma altura, e a sala vai ter um comprimento, que seria a profundidade. Então, tudo tem comprimento, altura e largura, tá certo? Ou a profundidade também tida. É quase como se eu tivesse aqui, olha só que interessante, uma área, uma figura plana, ok? E agora eu fizesse, deixa eu só apagar essa figura aqui para ter uma melhor dimensão, e eu fizesse agora uma outra área, olha só. E agora eu começasse a conectar esses pontos, tá certo? Uma caixa, por um exemplo, ali nós temos um desenho de um cubo. E a razão de volume, né, ela vem dessa questão cúbica, porque nós temos cubo. Ah, quer dizer então que só tem volume em cubos, né, em figuras que são quadradas, que formam um quadrado? Não. Nós podemos ter num retângulo, nós podemos ter aí num triângulo, nós podemos ter em diversas figuras que elas possuem um volume, tá certo? Uma bola, por exemplo, você tem um volume de ar ali dentro, tá bom? Novamente, aquela bendita, aquela sequência, né, de unidades de medida, então milímetro, centímetro, decímetro, metro, decâmetro. Olha só, aqui esqueci de colocar o deal. Tá vendo só? Anota aqui. Decâmetro, isso, vem aqui, isso. Decâmetro, hectômetro e quilômetro. Só que agora elas estão ao cubo. Lembre-se, gente, que se eu quisesse converter de metros para decâmetro, era bastava multiplicar por 10 elevado a 1. Porém, como agora eu tenho essa medida cúbica, e como que é uma medida cúbica, professor? Olha só que interessante. Senhores, prestem atenção. Vamos dizer que isso daqui valha 1 metro. A altura vale 1 metro, a base vale 1 metro e a profundidade vale também 1 metro. Quanto que é 1 vezes 1? 1 vezes 1, 1. Então, 1 vezes 1 deu 1 metro, tá certo? Quadrado, vezes 1 metro cúbico. Então, aqui nós temos um volume total de 1 metro cúbico. Falando de volume, isso é interessante porque me fez lembrar um pouco de volume celular, por que as células elas se dividem, tá certo? Isso não convém muito agora, mas basicamente a célula ela precisa ter um tamanho limite para que a sua razão entre a área e a sua superfície ela seja máxima. Note que, olha só que interessante, aqui eu tenho 1 metro de altura, 1 metro de largura e 1 metro de profundidade. Entretanto, o meu volume deu 1 metro cúbico. E se fosse 1 centímetro? Seria 1 centímetro vezes 1 centímetro vezes 1 centímetro, daria 1 centímetro cúbico. Talvez você esteja pensando o que eu estou pensando. Professor, eu não poderia ter 1 metro vezes 1 centímetro vezes 1 milímetro? Na teoria, na prática, podemos ter. Para resolver isso na teoria, eu teria que deixar tudo numa mesma unidade, o que seria mais fácil de nós resolvermos se nós deixássemos para metro. Você nunca vai pegar um exercício assim, ok?
Não vou falar nunca, né? Porque vai que algum professor, algum construtor de provas está observando isso daí, falando, ah, já sei, vou agora fazer questões dessa forma. Então, vamos lá. Eu nunca me deparei com exercícios nesse formato. Eu resolvi milhares de exercícios, literalmente. Então, senhores, não se preocupem, mas e se o professor aqui me der em metros, aqui em centímetros, ali em milímetros? Não vai te dar isso, tá certo? Agora, o que ele vai te dar ele vai querer que você converta de metros cúbicos para centímetros cúbicos. Como é que eu faço, professor? Centímetros cúbicos para quilômetros cúbicos. O que vai mudar agora é a quantidade de casas que nós vamos andar, tá? Quantidade de casas. Porque olha só que interessante. De metro para decâmetro, nós andávamos uma casa, 10 elevado a 1. Nas unidades de área de metro para decâmetro, andávamos duas casas, 10 ao quadrado. Agora adivinha quantas casas nós vamos andar no volume, sendo que é 1, 2, 3 de metro para decâmetro. Nós vamos andar, olha só, de metro cúbico para decâmetro, 10 elevado a 3. Então nós vamos andar 3 casas. Tudo bem? Segue a tabelinha e vamos lá resolver juntos isso daqui. E ele já chega com os dois pés no peito, olha. Ele quer que a gente converta esse número gigantesco. Será que é tão gigante assim? É. Olha só que interessante. Nós temos 5, então um número pequeno, 5,764333148 quilômetros cúbicos. Professor, quilômetros cúbicos. Dá para ter mais ou menos uma noção de quantos metros cúbicos nós teríamos? Será que dá para a gente fazer isso? Dá. Deixa eu ver se eu estou com tempo para passar essa explicação. Estou. Olha só que interessante, gente. Vamos imaginar uma piscina. E essa piscina ela tenha 1 metro por 1 metro por 1 metro. Tudo bem? 1 metro por 1 metro por 1 metro. Essa piscina ela vai ter 1000 litros. Então, 1 metro cúbico, olha só que interessante. 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Tudo bem? Agora vamos imaginar o seguinte. E se fosse 1 quilômetro cúbico? Professor, será que tem como existir isso? No mar, a gente tem muito mais que isso. Né? Muito, muito mais. Vamos imaginar que fosse 1 quilômetro por 1 quilômetro por 1 quilômetro. Nós teríamos 1 quilômetro cúbico. Gente, 1 quilômetro cúbico, será que é muito? É a mesma coisa que 1000 vezes 1000 vezes 1000. Ou seja, 1 bilhão de metros cúbicos. Se 1 metro cúbico são 1000 litros, 1 bilhão de metros cúbicos, professor, quantos litros são? 1 trilhão de litros. Se fosse água, 1 trilhão de litros de água. 1 quilômetro cúbico equivale a 1 trilhão de litros de água. Então você imagina quanta água tem nos oceanos e rios. Por exemplo, o Rio Amazonas é o maior rio em volume de água do planeta. O Rio Nilo é maior, porém o Rio Amazonas tem muito mais água. Isso é fato. Bem, olha só que interessante, senhores. 1 quilômetro cúbico havia dado 1 bilhão de metros cúbicos. 1 quilômetro cúbico, olha só que interessante. 1 quilômetro cúbico equivale a 1 bilhão de metros cúbicos. Então, quantas casas eu andei, professor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, nesse número aqui, senhores, nós só vamos andar quantas casas? 9 casas com a vírgula. Então, vamos lá, a gente vem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E ainda vai vir um zero aqui. Então, o número fica 5, 7, 6, 4, 3, 3, 1, 4, 8, 0 metros cúbicos. Se nós fôssemos ler esse número, nós teríamos 5 bilhões 764 milhões 331 mil 480 metros cúbicos. É, galera, é muita coisa. E agora, professor, de milímetros cúbicos para metros cúbicos, como é que eu faço, professor? De milímetros cúbicos para metros cúbicos, se daqui para cá nós pegamos e multiplicamos por 10 elevado a 9,
Agora nós vamos dividir por 10 elevado a 9. Ou multiplicar por 10 a menos 9, que vai dar no mesmo. Perceba que da esquerda para a direita eu fui aumentando, né, as casas de quilômetro, de quilômetro para metros cúbicos, eu aumentei. De milímetros para metros cúbicos, eu vou diminuir. Então, sempre que eu ando para a direita, eu venho diminuindo as casas. Sempre que eu ando para a esquerda, eu aumento as casas. Fica um pouco confuso, um pouco complexo no começo, mas você vai pegar com o tempo. Tudo bem? Isso aqui como é que eu vou fazer então, professor? Eu vou andar com a minha vírgula, 9 casas, porque de metros, olha só, de metros cúbicos para milímetro, 10 elevado a 0, 10 elevado a menos 9. Vou ter que andar 9 casas. Para onde, professor? Para a esquerda. O sinal está dizendo para onde você anda, gente. Simples. Matou. Olha como ficou claro isso. Poxa, de metros cúbicos para milímetros cúbicos, quanta casa você anda? 9. Ah, mas é para a direita ou para a esquerda? O sinal está positivo ou negativo, ser humano? Negativo? Adivinha para onde você vai andar? Para a esquerda. Ah, professor, mas de metro cúbico para quilômetro cúbico eu não sei como é que eu faço. Vamos pensar. Vamos pensar. Você vai andar o quê? 9 casas. É ou não é? Você vai andar 9 casas. Porém, para a direita ou para a esquerda? Olha só. Aqui nós temos, quando nós estamos andando para a direita, nós vamos ter que pegar, por exemplo, 1 bilhão de metros cúbicos. São quantos quilômetros, professor? Vamos andando com a casinha para a esquerda. Tudo bem? Então, olha só. De milímetros para metros cúbicos, de milímetros para metros cúbicos, nós temos milímetros cúbicos para metros cúbicos. Como é que vai ficar isso daqui, professor? Nós vamos ter que passar, olha só, de milímetro para metros cúbicos, 9 casas para a esquerda. Então seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. 0,003810075. Tem que dar 9 casas, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 casas. Metros cúbicos. Então, olha só, 3.810.075 milímetros cúbicos equivalem a 0,003810075 metros cúbicos. Beleza? Olha só aqui de novo. E agora, para a gente finalizar, coloca isso na sua cabeça. 1 ml equivale a 1 centímetro cúbico. Cara, isso em química você vai usar que nem água. Tá? 1 decímetro cúbico igual a 1 litro. E 1 metro cúbico igual a 1000 litros. Guardou isso no seu coração? Guardou isso com você? Vamos então para a próxima aula. Respira e vamos embora. Beleza? Tamo junto, senhores.